crianças, como é que vocês estão? Por aqui está tudo bem. Então, eu quero saber de vocês, o que é que a gente comemora no dia 31 de outubro, hein? O que será? Algumas pessoas vão dizer que a gente comemora o Halloween, mas será que é verdade? Bom, algumas pessoas comemoram o Halloween, mas nós comemoramos a Reforma Protestante. Você aí sabe o que é a Reforma Protestante? Pois é, nós vamos aprender hoje. Quando a Pro fala de reforma, o que vem na cabecinha de vocês, hein? Reforma, a gente lembra de construção, de pedreiro, das pessoas que vão lá, arquitetos, as pessoas que montam uma casa, né? Que constroem coisas. É nisso que a gente lembra, de consertar, quando fala de reforma. E a reforma protestante? Mas, Pro, o que é a reforma protestante? Então, um monge chamado Martinho Lutero, antes dele ser monge, queria fazer a faculdade de Direito. Mas aí, um dia, um raio caiu perto dele e ele pediu: "Oh, Santa Ana, me ajude, porque eu vou servir, vou virar monge." Monge era como se fosse, era para virar padre, sabe? Era como se fossem os pastores hoje em dia. E aí, mas Martinho Lutero, ele não sabia naquela época todo mundo era católico, só existia a igreja católica. Ele não sabia, né? Que não poderia adorar outros deuses. E aí, Martinho Lutero foi servir como monge, virou um monge da igreja católica. E ele, estudando a palavra, ele descobriu que a igreja católica estava vendendo indulgências. E você, criança, sabe o que são as indulgências? Indulgências era vender um pedacinho do céu. E aí, a gente tem como comprar um pedacinho do céu? De jeito nenhum. E aí, lá na igreja de Wittenberg, ele tentou falar até com o Papa, com o padre, com as pessoas, né? De que estava errado, que não poderia vender indulgências, mas as pessoas não queriam dar ouvidos a Martinho. Então, Martinho Lutero, no ano de 1517, no dia 31 de outubro, foi lá, e pregou na porta da igreja de Wittenberg 95 teses. Olha só, 95 teses, 95, os ensinamentos do que tinha na palavra de Deus, que estava contrário à palavra de Deus naquela igreja. Então ele foi lá na porta da igreja e pregou. E foi então aí que começou a Reforma Protestante. Sim, protestantismo, a reforma. Ele aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. Por isso que a gente comemora a Reforma Protestante no dia 31 de outubro. E esse ano nós vamos comemorar 503 anos da Reforma. Sim, mas existem 5 pilares da Reforma Protestante, que são conhecidos como os 5 solas. Sim, os 5 solas da Reforma Protestante. O primeiro sola é somente as Escrituras. É somente nas Escrituras que nós podemos, aprender e ouvir a voz de Deus. Somente a Escritura diz qual é a vontade de Deus. A Pro vai colar aqui, somente as Escrituras. Foi um dos 5 solas da Reforma. Somente Cristo. Somente Cristo salva as pessoas. Ele é o nosso único mediador entre Deus e os homens. E isso está lá em Timóteo, Sem Jesus não há nenhuma outra forma da gente ir para o céu. A gente só vai para o céu por meio de Jesus. E esse é outro pilar da Reforma Protestante. Solos Cristo, somente Cristo
Somente a graça é outro ponto. A graça é um presente de Deus, um presente merecido. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos deu a graça, seu Filho Jesus, a graça da salvação. Nós só somos salvos por meio da graça. Graça que é um presente merecido. Mais um pilar da reforma, somente a graça. Somente, a fé. Somente a fé no Senhor, somente a fé, somente por meio da fé nós somos salvos. E quem é que nos dá a fé, Pro? Somente Deus, é quem pode nos dar a fé. Fé suficiente para crermos no Senhor Jesus e sermos salvos por meio da graça. Sim, somente a fé é que nos faz crer em Jesus. Crer que Ele é real, que Ele está conosco. Mas quem pode dar? Será que eu mesmo posso ter essa fé? Eu mesmo posso desenvolver? Não, crianças. Somente Deus é quem pode nos dar esta fé. Por isso, somente a fé salva. E o último pilar é só lhe deu glória. Somente a Deus toda a glória. Lá no texto de 1 Coríntios 10, versículo 31, diz que tudo que nós fizermos tem que ser para a glória do nosso Deus. Pois é, tudo é para glorificar o nome do nosso Deus. Somente a Deus toda a honra e toda a glória. E aí, crianças? Vocês aprenderam os 5 pilares da Reforma Protestante? Quero ver, hein? Pro que vocês gravem um áudio falando os 5 pilares da Reforma. Vamos repetir com a Pro? Somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Jesus Cristo e só a Deus toda a glória. Pois é, crianças, no dia 31 de outubro nós vamos estar comemorando 503 anos da Reforma Protestante, que foi quando Martinho Lutero pregou as 95 teses lá na igreja de Wittenberg. E aí, eu quero ver se vocês aprenderam, hein, crianças? Vamos orar agradecendo a Deus por tudo que Ele fez e faz em nossas vidas, por Ele ter, nos mostrado que somente na palavra dele é que nós podemos compreender a sua vontade e a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Vamos agradecer pela fé que o Senhor nos deu para crer no Senhor Jesus e sermos salvos? Vamos lá, crianças! Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua bondade em nossas vidas. Obrigado por mais um ano que nós comemoramos a Reforma Protestante. Obrigado porque Martinho Lutero pregou as 95 teses lá, porque nós aprendemos que somente nas Escrituras nós podemos saber a Tua vontade, que somente somos salvos através da fé, e nós não precisamos fazer nem comprar nada, porque o Senhor já nos deu a salvação de graça por meio de Jesus e nos deu a fé para crermos no Teu Filho. Muito obrigado pelo Teu amor. Cuida de cada um de nós e nos abençoa. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. E se você ainda não crê em Jesus, se arrependa dos seus pecados. Peça perdão a Ele, porque somente Jesus pode nos limpar de todo o pecado. Lá no céu nós vamos andar em ruas de ouro, mas o pecado nos impede de ir para lá. Então, nós devemos pedir perdão. Somente o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Quando a gente ora e pede perdão, arrependidos dos nossos pecados, o Senhor Jesus nos perdoa. E por causa disso, por causa do perdão de Deus, por causa de Jesus Cristo, nós podemos ir para o céu. Mas nós temos que continuar lendo a Bíblia e orando enquanto nós estivermos aqui na terra. Um beijo, crianças, e até a semana que vem. Tchau!